Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você no nome de Jesus. Estamos chegando mais uma vez com o programa Novo Alvorecer, que é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel, número 52, no centro de Caratinga. E nós queremos convidar você e a sua família para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Domingo ainda às 8 da manhã acontece a Escola Bíblica Dominical, que é um momento de aprendizado da Palavra de Deus. E nós, no programa de hoje, você já sabe que nós estaremos aqui comentando a revista de escola dominical desse próximo domingo. Umas pinceladas para aguçar aí o seu interesse, para você estar conosco nesse próximo domingo. Logo após aí uma vinhetinha, eu já volto aqui nos estúdios com o pastor Saulo e o pastor Adriano para esse comentário junto com você. Deus te abençoe. Obrigado por nos prestigiar mais uma vez. Ok, voltamos, que Deus te abençoe. Está aqui pastor Adriano, pastor Saulo, bem-vindos mais uma vez, Deus abençoe vocês. O comentário hoje é da lição de número 7, a família que sobreviveu ao dilúvio. É o texto que o comentarista separa para esse comentário desse dia, é Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca. E aí a verdade prática, apesar da corrupção generalizada no mundo atual, é possível manter a nossa família nos padrões da palavra de Deus. Realmente é uma verdade prática, pastor. Não é? E aí o texto que ele separou para a leitura bíblica em classe, não deveria ser outro texto diferente desse mesmo, né? Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1 até o versículo de número 12. E aí vem a introdução, onde o comentarista coloca uma espécie de uma retrospectiva aqui, né, do mundo terrível de Lameque, onde a raça humana, copiando aí a influência negativa de Caim, se perverteu totalmente na apostasia, sofrendo então o juízo de Deus com as águas bravias do dilúvio. E aí o texto coloca aqui, o comentarista coloca no texto que Noé, divinamente alertado, constrói uma arca para que ele e a sua família então pudesse ficar livre daquela inundação total. E aí vem logo o primeiro tópico, o anúncio do dilúvio. Nós vamos fazer aí um retrospecto de tudo isso aqui, pastor Adriano. Noé recebe aí o anúncio de um dilúvio, algo que naquele tempo era como a gente anuncia hoje, né? A volta de Jesus, a volta do dilúvio também foi algo espantoso, né? O pessoal, Noé tá meio maluco, não é? E aí Noé anuncia o dilúvio para a raça humana, porque ele recebeu essa mensagem de Deus. Exatamente, essa questão, tanto para a época de Noé, quanto para os nossos dias, assim como para os dias de Noé, o povo não recebeu porque achava algo que não iria acontecer. A própria Bíblia diz que a terra ainda não tinha recebido chuva. A terra era regada de uma outra maneira, com orvalho, algo semelhante, mas chuva não. Então, de repente, aparece Noé anunciando um dilúvio. Um dilúvio. E o povo achou aquilo um absurdo, né? Que jamais poderia acontecer. E eu acredito que ele teve que explicar até o que era o dilúvio, né? Porque já que não era algo comum, né, pastor? Não sabia, a população então não sabia nem o que era isso. Teve que falar, o dilúvio é uma chuva grande que vai... Deus vai inundar a terra. E a gente vai ver que logo na sequência aqui, que na verdade não era só chuva, né? Tanto caía água de cima quanto... Subia de baixo, dos abismos de sobre a terra, né? E o primeiro ponto é dizendo o anúncio de algo não conhecido, estranho, fez com que as pessoas não acreditassem que aquilo aconteceria. Mas o juízo era iminente. O castigo de Deus era iminente. É complexo. Eu tenho a impressão que eu te cortei no raciocínio. Só completando, né, algo que me chama a atenção aqui, é que Deus, ele nunca traz um juízo sem antes dar uma oportunidade. Assim como aconteceu nos dias de Noé, para os nossos dias não é diferente. A Bíblia fala também de um juízo, como diz o pastor Saulo, iminente. A volta de Jesus, ela é iminente.
querendo o homem ou não, querendo o mundo ou não, Jesus vai voltar. Vai vir. Vai vir. É algo iminente. Mas o povo não tem levado a sério, assim como os pré-diluvianos também não levaram. Agora, o Senhor está dando oportunidade, assim como deu para eles, está dando também para a raça humana nos dias de hoje. Exatamente. E o que, dentro disso aqui ainda, do anúncio do dilúvio, algo interessante, né, que eu já disse aqui na introdução, o patriarca soube como preservar moral e espiritualmente a esposa e os filhos. Num mundo tão corrompido, pastor, é um feito gigantesco aqui também, né? Preservar a família, guardar a família, né? Ou seja, você educar os filhos para seguirem aquela orientação, assim como é complexo hoje, automaticamente lá atrás também foi complexo, né? Mas é possível, né? É possível. Se foi possível a Noé educar os filhos, ter os filhos junto com ele na salvação na arca, as noras, a esposa. Então, mesmo num mundo corrompido como o nosso, é possível que nós consigamos também levar a nossa família à salvação em Cristo. Ao Senhor, né? Isso aí. Aí depois, continuando, o patriarca sabia, através da fé, que o juízo era certo, pastor Adriano, como o senhor falou aí, que é também para esses dias, né? E nós sabemos que isso é verdade. Quanto aos seus contemporâneos, eles preferiram ignorar a iminência do castigo divino. Te lembra alguma coisa, né? Uhum. Com certeza, né? Tem São milhares de pessoas também atualmente nessa mesma condição. É o que a população menos preocupa, né? Como nós dissemos na aula passada, o homem, ele está vivendo de forma tão alheia às coisas de Deus, que o que a população menos tem preocupado é com o juízo de Deus. Mas, repetindo aí, né, é iminente. E nós devemos estar atentos. Então a atitude de Noé foi louvável. Se eu pudesse dizer uma palavra, eu aplaudiria Noé pela atitude que ele teve e de conseguir preservar a sua família e entrar com eles na arca. Muito louvável. Bacana. Aí na sequência, um juízo que parecia improvável, a gente já está dentro do assunto aqui, o comentarista vai simplesmente completar o raciocínio, e uma frase que ele coloca aqui que me chamou a atenção foi o seguinte, que já que naquele tempo a Escritura diz que não havia chuva, né? Conforme a gente vê hoje, na terra era regrada, pastor Saulo, o senhor pode falar isso melhor do que eu. Sim, a Bíblia diz que não chovia, não era comum ainda a chuva. Uhum. E o que nós entendemos então é que a Bíblia diz que o Senhor regava a terra. É uma espécie de um orvalho, né? Um orvalho que, bem famoso, suave. Popularmente conhecido sereno, né? Sereno. Sereno da noite. De uma forma bem suave, bem tranquila, né? Deus regava a terra. Como se fosse alguém regando um jardim, como se usa hoje, né? Uma vasilha própria para isso, né? Para regar. E não havia chuva. Então, quando se fala um dilúvio que vai ter necessidade de muita água, eles não conseguiam compreender isso. Isso. O pastor Adriano disse pela fé. Pela Aí, fé não entendeu que era possível. Isso. Aí eu quero destacar aqui o que o comentarista coloca, que é interessante. Que dessa forma, os cientistas da época, né, porque automaticamente já estava iniciando todo esse processo da ciência também, como a gente falou na aula anterior, né, o processo metalúrgico e tudo mais, com certeza questionaram Noé, como nós somos questionados atualmente com a mensagem que nós pregamos. Porque parece, assim como parecia inviável o dilúvio, falar que Jesus vai voltar hoje, olhando na ótica humana, parece inviável. Mas assim como Noé creu pela fé, eu gosto muito dessa expressão, porque a Bíblia é bem taxativa quando diz que nós não andamos por vista. O crente, né, aquele que serve a Deus, não pode andar por vista, ele anda por fé. E a melhor receita de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas é prova do que você não vê. Então Noé creu pela fé. Não era em algo palpável. Ele não via, mas ele sabia que era verdade. Não, né? era lógico. Uhum. Assim como a volta de Jesus, na ótica humana, parece ilógica, nós cremos pela fé. Que Jesus estará voltando
para poder buscar a igreja. E na palavra do pastor Adriano, o próprio Hebreus 11 cita que Noé, pela fé, divinamente avisado, creu que o dilúvio viria. Inclusive, é o versículo do texto áureo, né? Versículo pela texto fé, áureo. Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, quando Deus diz para ele, Noé, eu vou enviar um dilúvio. Vai vir mesmo. Foi surpresa, assim, vamos dizer, até para Noé, né? Porque, como toda a população, ele não tinha visto chuva ainda. Mas, pela fé, ele creu na palavra de Deus. Se foi Deus quem falou, acabou. Pronto. E creu e temeu. Exatamente. Que também faz uma grande diferença, né, pastor? Não basta apenas crer. Tem que crer que Deus é Deus, até o diabo crê. Porém, não há temor. O pastor Saulo falou a questão do temer, né? A nossa língua portuguesa ela é bem complexa e a gente tem que analisar as palavras. A questão do temer, né? Biblicamente, o temer a Deus não é ter medo de Deus, porque no português ela dá esse sentido de temer e ter medo, né? Temer é ter medo, mas biblicamente, quando diz que temer a Deus, que nós devemos temer a Deus, não ter medo, mas ter respeito. Respeito, obediência. Então, quando Deus falou para Noé, aparentemente parecia algo ilógico, e até irracional, mas por vir de Deus, Noé respeitou o que Deus falou. Reverenciou aquilo que Deus falou. Na palavra do pastor Adriano, medo é a consequência após o pecado. Isso. E temor é que evita o pecado. Evita o pecado. Isso aí. É totalmente diferente da sua colocação. Vamos lá? Então, já que ele creu, mãos à obra, então, para construção da arca, que é o próximo tópico nosso. Aí vai vir a planta da arca e a construção da arca propriamente dito. Deus passa para ele, interessante demais, que Deus passa para ele tudinho como que ele deveria fazer. Você já observou? O projeto completo, exatamente, né? As coisas que Deus manda o homem fazer, Deus dá as diretrizes certinhas. Né? Eu fico vendo aí, não é saindo fora do assunto aqui, mas porque foi Deus quem passou para ele, mas está dentro aqui. Tem gente que quer fazer certas coisas aí e acha que Deus só sai dando uma de maluco por aí, manda o cara fazer, mas não dá a diretriz certa para ele. O caso de Abraão foi um caso à parte. Não é? Foi um pouquinho diferente disso aqui, mas na maioria das vezes Deus dá a diretriz certinha para a pessoa fazer, Deus passa o projeto. Mas até com Abraão deu diretriz. Deus disse, você vai e eu vou te mostrar. Então Deus foi com ele mostrando o que ia acontecer. Dia após dia, né? Mas voltando aqui, a arca, Deus dá a planta da arca, né? A estrutura, tamanho, as medidas, o material, né? Como faria para a água não penetrar dentro da arca. Então há uma planta completa. E Noé, como está no comentário, movido por uma convicção forte, ele põe-se então a construir essa arca. Um projeto divino. Aí está aí na revista o tamanho da arca, né? 137 metros de comprimento, 23 de largura, 14 de altura. Aparentemente a gente olha assim, não é tão grande, mas para uma pessoa fazer... Ele e os seus filhos é um negócio complexo. Mas né? É o tamanho dos modernos navios cargueiros atuais. Os navios que nós conhecemos hoje são praticamente esse tamanho. Para uma embarcação, uma construção daquele período, foi uma coisa gigantesca. Monumental. E interessante, pastor Adilson, é que a gente sempre, quando vê falar na arca, fala que é um barco. Não era um barco, era uma arca, um caixote. Para flutuar, né? Não é para ser dirigido. Isso, não tinha leme. Coloca que não tinha leme. Não tinha leme, não tinha como, era somente para flutuar. Um barco rústico, a gente vê que as figuras da arca muito bonita, né? A arte modelada, arredondada. Como se um carpinteiro tivesse trabalhado muito bem a madeira. Ela arredondada. E nos desenhos a gente vê as gravuras. Ela é mais alta do que larga, e ao contrário das medidas aqui, ela tinha 23 metros de largura e somente 14 de altura. Então era muito mais larga do que altura. Um caixote rústico, não era embelezado, uma coisa rústica que só serviria para aquela função. Acabou o dilúvio, desceu da arca, aquela arca perdeu a sua aplicação. Até porque o comentário coloca a questão da beleza da arca aí, ó. Farás compartimentos, que ele vai repetir o texto de Gênesis, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Então, quando você coloca essa questão do betume aí, realmente não é algo com aparência... É que o betume é preto, né?
Não de é onde algo do petróleo, bonitinho, né? envernizadinho, não tem nada disso, né? Não tem nada a ver com Era essa uma situação beleza de emergência, no caso. E não tinha um negócio muito caprichado na questão de beleza, né? Mas, porém, o comentarista coloca aqui, e é bom frisar isso, ela não tinha leme, não tinha essa aparência de beleza conforme a gente vê por aí, a gente acabou de dizer, porém ela foi eficaz para o seu propósito. Eficiente. Exatamente, é aqui que está o X da questão, como se diz, né? Ser eficaz. Quando aplicamos a arca à salvação, a cruz também não tem nenhuma beleza. É uma madeira rústica, a cruz do Senhor. Uma madeira rústica, algo rústico, sem beleza, mas que cumpre o objetivo, que é salvar. Exatamente. Inclusive até dolorosa, né? Até dolorosa. Muito. Vamos lá? E aí a construção da arca. Quando Noé e seus filhos construíram a arca, apregoavam, enquanto Noé e seus filhos construíam a arca, apregoavam o juízo divino. Isso aqui que é interessante. Né? O próprio ato de trabalhar na arca já era uma ferramenta, uma forma de pregar. E observe aqui que o texto coloca aqui que estava apregoando o juízo. Inclusive o apóstolo Pedro que usa essa expressão, né? Segunda carta de Pedro, no capítulo número 2, versículo 5, Paulo fala, né, que Noé, ele era o pregoeiro, foi um pregoeiro da justiça. E às vezes interpretado ou mal interpretado o que Pedro, né, escreveu. E muitos até dizem que Noé era um pregador. Mas se nós formos analisar, o pregoeiro, ele exercia essa função de pregoeiro fazendo o seu próprio trabalho. A fé dele demonstrada na construção da arca. Na construção da arca. Enquanto ele construía a arca, ele estava mostrando que tinha fé no aviso que Deus deu concernente ao juízo. Essa era a mensagem que não é pregada. Como nós dissemos há pouco aqui, né? Parecia algo absurdo para aquela época. Então alguém assumiu uma postura como ele e os seus filhos assumiram, de trabalhar dia após dia, né? Cumprindo cada detalhe, cada parte do projeto. Era um ato de fé, era um ato de apregoar que algo estava para acontecer. Uma fé em prática, né? Uma fé em prática. Muito bem. Aí vem logo no terceiro, na sequência aí, o dilúvio propriamente dito. Então, já que a arca estava pronta, não é? Ele já havia cumprido o seu papel na construção e também como pregoeiro dessa justiça, agora acontece o dilúvio, porque ele termina a arca, o propósito a qual Deus havia dito para ele, que ele ia construir a arca para a família dele, porque a impressão que se tem da maioria, pastor, é que Noé construiu a arca com o propósito de, se alguém aceitasse a sua mensagem, entrar lá para dentro, 300, 500 pessoas, 10 mil, não sei quantas pessoas. Mas o texto é claro quando diz que Noé construiu a arca para ele, a sua família e para animais, quantos de cada espécie que Deus queria que entrasse na arca, né? E aí vem logo, na sequência, já que tudo estava pronto, o dilúvio. Oceanos, rios, mares confundem-se em ondas sucessivas, intermináveis e destruidoras. Uma imagem muito forte, né, pastor Adriano? Nós vimos recentemente aquele grande tsunami na Ásia, as imagens... Um poder destrutivo, né? A imagem é assustadora, aterroriza o coração. Agora imagine algo não somente restrito a uma praia, uma cidade, mas algo tão grande, tão grandioso, né? De forma a assustar. Oceanos, mares, rios se confundindo, misturou a água. E a água desce torrencialmente e a água sobe do próprio seio da terra para inundar. Se misturam tudo. Num quadro de causar pavor. Pavoroso. Agora, eu fico pensando... Quem não temeu antes, agora vai ter o medo. Isso. Pelo eu fico acontecimento. pensando, pastor Saulo, o que passou na cabeça das pessoas que zombaram de Noé, né? Não deu crédito nenhum ao que Noé estava falando, porque na verdade o que Noé vai pregar aqui, só completando o raciocínio anterior, ele não vai pregar aqui, não é um propósito de salvação, a pregação dele aqui era o juízo já sentenciado, né? Sentença. Já era o anúncio da aplicação do juízo, na verdade. E aí eu penso o desespero que foi para as pessoas ao perceber
que as águas começaram a cair, porque não foi de uma vez, como você despeja a água de um balde. Ela começou a cair. 40 dias e 40 noites. Né? Foi uma sequência de chuva muito forte. Eu imagino que o processo da chuva aconteceu. O céu começou a escurecer, né? Chegada das nuvens, trovões, né? Relâmpagos. E nessa sequência de seca, e agora que choveu, outro dia mesmo, aí no finzinho de outubro, uma chuva de meia hora mais ou menos, a gente estava no culto, quinta-feira, que eu saí da igreja e peguei o carro para dar uma volta, uma passagem do rio já não estava dando para atravessar a rua. Foi questão de meia hora, uma chuva, uma proporção bem menor. Então, uma chuvinha, né? Uma chuvinha, imagina um dilúvio complexo. Vamos lá? E aí uma pergunta, pastor, eu quero, vocês vão ver qual de vocês dois aí que vão responder essa pergunta. O dilúvio foi local ou universal? Olha lá, pastor Saulo. O que nós cremos, o que nós temos pregado e aprendido, é que o dilúvio foi um acontecimento universal. Uhum. Justamente por causa da palavra de Deus, que diz que todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Agora a questão que eu vejo, que nós precisamos entender, é quando falam no dilúvio universal, nós imaginamos o planeta Terra como está hoje. Mas era um planeta Terra da época antes do dilúvio. Que se acredita, a própria ciência diz que nessa época a Terra não é dividida em continentes. Hoje nós temos 5 continentes. Era tudo emendado, né? Era um continente só. E quando a gente olha no mapa, o mapa mundi, né, a gente vê que se encaixam as nações, os continentes, eles se encaixam um no outro para formar um continente único. Então, pegando por esse lado, entendendo a palavra de Deus, o dilúvio foi universal. Uhum. Porque o pecado também foi universal. Né? Então, Deus tratou com toda a superfície da terra. Toda a face da terra foi coberta. Só que não no sentido que nós encontramos hoje o planeta, dividido em continentes tão distantes um do outro. Era uma terra mais junta, então a distância também era menor de um lugar para o outro. A dimensão territorial, né? Era menor. Uhum. Né? Pastor Adilson, só um detalhe em relação a essa questão aqui também. Até o senhor falou há pouco a respeito das pessoas no momento que elas começaram a crer. Mas quando começou a acontecer. Né? Só passaram a crer quando viu que realmente estava acontecendo. Então, assim como aquelas pessoas, realmente o pastor Saulo falou a respeito do temor, né? Esse temor que eles sentiram, aí sim era de medo. Né? Agora é medo. Aí era medo de verdade. Nós podemos aplicar também isso aos nossos dias. Porque assim como Noé, através do seu trabalho ali, ele estava apregoando uma justiça, a igreja hoje está fazendo esse papel. Vai vir aí uma justiça de Deus sobre a humanidade. A mensagem é a mesma, né? A mensagem é a mesma. E assim como eles não deram ouvido, nos dias de hoje muitos não estão dando ouvido. Achando que nós estamos loucos. Assim como diziam que Noé era louco, de construir um monumento daquele, se nem chuva teria. Então a igreja hoje ela é zombada, como Noé provavelmente foi, mas tem uma coisa, quando chegar a hora de Deus executar o seu juízo, aí a humanidade, que não quis aceitar, tirar o peso, vai sentir este mesmo temor que estas pessoas sentiram aqueles dias. Vamos lá para o quarto e último tópico da lição. Só frisando aqui o que a gente sempre tem dito, né, pastor Saulo? Que o nosso objetivo aqui no programa não é tirar as pessoas, substituir a escola dominical lá no templo, com aula presencial. O objetivo não é esse. Apenas aguçar, né? Aguçar, né? E a curiosidade, ajudar alguém também que vai, né? Eu creio que esse objetivo nosso aqui é atrair os alunos para as classes. Isso aí. Nós aqui é muito rapidinho, só uma pincelada. Uma pincelada. Né? Vamos lá. E aí o último tópico dessa lição, que são 4 tópicos, é um juízo universal. Nós já acabamos de dizer que a inundação foi universal, como universal foi o juízo sobre a terra. O pastor Saulo disse bem ali, que já que o pecado foi universal, também a punição e o juízo, de Deus foi de uma forma também universal. E aí o texto declara abertamente para nós
que apenas Noé e a sua família, bem como os animais que se encontravam com eles na arca, foram preservados. Agora, interessante aqui, pastor, é que, imagina aqueles 40 dias e 40 noites dentro da arca, essas pessoas aqui da família de Noé, cuidando desse monte de animal. 40 e 40 noites de chuva. Da chuva. De chuva. É Fora o que sobrou. Eles ficaram um ano, né, dentro daquela arca. Né? Você imagina o trabalhão. Aí, mais dentro desse ponto, desse tópico, um juízo universal. O versículo diz que inspirou toda a carne que se movia sobre a terra. Então, aqui nós vemos então que realmente foi um juízo universal. E agora, essa convivência, como o pastor está colocando aqui, e eu já falei isso algumas vezes, às vezes a igreja ela é comparada à arca. E essa convivência de um ano dentro de uma arca não foi fácil. Lidando com os animais, cuidando dos animais. Foi complexo, né? Porque a ideia que se tem é que foi só os 40 dias ali, 40 noites, mas... Um ano de preso, confinados dentro da arca. Agora imagina o sogro com nora, nora com a sogra, cunhado com cunhado, uma convivência que provavelmente num período prolongado acaba estressando. Mas só que qual que era a outra opção? A outra opção fora da arca era a morte. Dentro da arca, com problema ou não, salvação. Fora da arca, morte. Então hoje mesmo, no nosso, às vezes, quando há algum atrito, um contrito entre nós, é melhor estar na igreja. Porque estando na igreja, aqui é vida, salvação, certeza de vida eterna. E a gente acertando o que for preciso acertar e permanecemos unidos. Né? E lá no céu não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. E aí, vamos lá para o último, então? Subtópico, pastor Adriano. Subtópico 2. O juízo divino no inferno. Pesado isso aqui, não é, pastor? Porque outro dia alguém estava falando assim, que nós falamos muito sobre o inferno, mas Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É interessante isso. Verdade. Né? E aí o comentarista coloca algo aqui pesadíssimo. Não resta dúvida de que toda aquela geração pereceu e foi lançada no inferno. Porque se não estavam em condição se não eram justos, né, para entrar na arca, automaticamente a injustiça deles levaram eles, além da água do dilúvio, também para a perdição eterna. Né? E aí, onde aguarda a última ressurreição para o juízo final. Tem gente achando que Deus não aplica juízos. Deus é amor e não sei o que e tal. É verdade que Deus é amor mesmo, mas o próprio amor de Deus faz com que ele seja justo. Né? Um amor sem justiça não é amor. Né? E o próprio apóstolo Pedro diz que eles foram para o inferno. Né? Está no nosso comentário aí. O próprio apóstolo Pedro vai estar dizendo aqui que aquelas pessoas que viveram nos dias de Noé e que não aceitaram a longanimidade de Deus, mas foram desobedientes, eles receberam a pregação de Cristo quando ele veio ministrar a sua justiça perfeita, né? E eles estavam lá no lugar de tormento. Isso aí. O apóstolo Pedro está dizendo aí. E aí o comentarista conclui aqui que assim como Noé pregou, Jesus também pregou, recusaram a pregação de Noé, né, não deram importância, recusaram também muitos a pregação de Jesus. Glória a Deus porque nós aceitamos a pregação do Evangelho de Cristo, né? E aí o comentarista coloca que Jesus foi também pregoeiro de justiça e agora, além de pregoeiro da justiça, é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e muita gente não deu crédito, mas a mensagem dele de juízo está aí plantada e sendo anunciada pela igreja. Mas há uma linha de escape, né, pastor? Eu só queria fazer uma colocação aqui que está na revista, muito interessante, que aquela pregação de Jesus aos espíritos em prisão não foi uma pregação redentiva, né, pastor Adriano? Não. Mas uma pregação vindicativa. Cristo foi vindicar a sua posição agora de Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Salvador da humanidade. Ele não foi lá pregar para os espíritos em prisão ser salvos. Exatamente, né? Acho que o autor ele foi bem feliz na sua colocação aqui, né? Que quando o Senhor ele foi no intervalo, né, entre a morte e a ressurreição, o apóstolo Pedro diz que ele desceu até as partes mais baixas da terra e pregou ali aos espíritos em prisão. Mas é como o pastor Saulo diz, não com o propósito de ganhar ninguém, de salvar ninguém. Porque, biblicamente falando, quem passou desta vida, morreu e
está no inferno, porque não tem um outro lugar, né? É salvação ou perdição, é céu ou inferno. Não tem uma terceira opção? Não tem uma terceira opção. Biblicamente não tem. Então, o Senhor não foi ali para resgatar, porque se eles já estavam ali, porque no período de vida fizeram por onde está ali. Já receberam a chance que a sentença, né? Isso é muito interessante, né? Estamos concluindo aqui, mas eu gosto sempre de falar isso, pastor Saulo, pastor Adilson, que não importa quantos anos o Senhor nos dê aqui na terra, né? A mim já estou chegando aos 40, outro aos 50, outro aos 20, não importa. O importante é que o tempo que nós temos aqui é tempo suficiente para nós decidirmos onde queremos passar a nossa eternidade. Tá certo. E quanto a nós, obreiros, né, ministros do Evangelho, o comentarista coloca um conselho aqui na conclusão desta lição, que nós precisamos ser zelosos quanto à pregação do Evangelho, levando muitas almas a Cristo antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você que me assiste agora aí na sua casa, um momento de reflexão para a sua vida, né? Nós vemos aí ao longo de toda a história muitos acontecimentos, derramamento de justiça, ira de Deus, muita coisa de penalidade por causa do pecado do homem. Mas há uma chance para você ficar livre de tudo isso, é aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos encerrar a nossa programação, pastores, abençoando as pessoas que estão em casa. Rapidinho a oração, pastor Adriano, porque a nossa hora já foi. Amém. Vamos orar? Obrigado, pastor. Amém. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer neste momento, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de elevarmos a nossa voz até o trono da Tua graça, onde o Senhor está sentado. Te louvo por esta oportunidade que tivemos de poder falar da Tua palavra, meditar juntamente com os nossos ouvintes, telespectadores, e pedimos, ó Pai, que a palavra do Senhor venha continuar trabalhando na vida de cada um através da pessoa do Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa, ó Pai, nos ajudar para que não venhamos ser, ó Pai, submetido ao mesmo juízo que aquela geração foi submetida por não ter dado ouvido à Tua palavra. Senhor, nós te louvamos e como ministro do Teu Evangelho, eu impetro a bênção do Senhor sobre a vida de cada ouvinte, de cada telespectador, em o nome de Jesus. Tá certo, que Deus te abençoe abundantemente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima programação, se Ele assim nos permitir. Até lá.